A reportagem do pbinfo.com.br Cancão News conversa com o delegado Dr. Gilson de Jesus Teles, que é o responsável pela nona gerência regional de Polícia Civil aqui da cidade de Cajazeiras. Dr. Gilson, o Cícero Martins procurado por duplo assassinato, inclusive é uma repercussão a nível de estado e também nacional, já que barbaramente foi assassinado os seus sogros. Como a polícia conseguiu efetuar a prisão? Bem, logo depois da barbárie ocorrida lá na comunidade Mãe Rainha, a polícia militar, depois a polícia civil e alguns agentes penitenciários deflagraram uma operação, foram fechar o cerco lá naquela comunidade. Uma região inóspita, uma vegetação difícil, de difícil acesso, mas as polícias foram tentar prendê-lo ainda em flagrante, já que não houve interrupção nessa diligência, nesse sentimento de captura. E com as informações daquela comunidade, com as informações da cidade de Cajazeiras, as polícias foram se munindo dessas informações e foram se aproximando do alvo. Ainda que ele conhecesse aquela área, isso ainda levou 48 horas para ele ser capturado, as polícias já treinadas para esse tipo de situação, esse tipo de hipossuficiência, quanto de alimentação, quanto de água, foi se aproximando do alvo e ele, com a debilidade dos dias, foi se tornando uma presa mais fácil, mais vulnerável, e foi culminada a prisão dele na manhã da terça-feira. Assim que a polícia colocou a mão nele, qual foi a comunicação dele com a polícia? O que ele revelou? Bem, como a prisão foi feita pelos policiais militares, e a gente sabe que nessas circunstâncias, geralmente o autor ele começa a alegar legítima defesa, começa a alegar que o alvo não era o sogro e a sogra, era a esposa, começa a alegar que estava bêbado, que estava ingerindo um outro tipo de substância. Então ele sempre tenta se furtar daquele mal que na sua plena lucidez ele sabe que cometeu. Mas isso não tem nenhum tipo de peso no seu interrogatório. Ele vai ser ouvido de forma exaustiva a ponto de nós legalizarmos todo o procedimento de buscar a verdadeira motivação para essa barbárie, ainda que nós, nesse momento, já saibamos que foi motivada por ciúmes. Sabemos que a superintendência tem trabalhado com rapidez na questão da elucidação do crime. No caso do Tiago, inclusive, já teve um suspeito preso e continua alguma investigação com relação ao próprio autor? Sem dúvida. As investigações, quando se consegue prender um partícipe ou consegue se prender o executor do crime, a polícia tem que dar continuidade às investigações, porque ele vai para o procedimento, o titular da ação penal é o Ministério Público. Então tem que ter uma denúncia e muito bem formalizada. E o trabalho da polícia é justamente esse trabalho da perícia. Temos que ter elementos contundentes, temos que ter as testemunhas para que a gente possa materializar tudo aquilo que está sendo vislumbrado com as demais oitivas. Aí sim, depois, a polícia consegue fechar o seu trabalho, encaminhando o procedimento para o Ministério Público, que vai efetuar sua denúncia, e aí ser levado a júri e facilitar o trabalho naquele momento para uma sentença de acordo e proporcional ao que foi feito. Então o bandido não vacile porque a civil está no pé. Sem dúvida, não só a civil, como a polícia militar, como sempre trabalhando de mãos dadas, e agora foi mais uma ação integrada, com resposta à altura, provando que se as instituições estão de mãos dadas numa circunstância como essa, o êxito é justamente colocado para a população de Cajazeiras, que sempre é a maior beneficiada.